Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 29 de dezembro. E nesta edição, novo desplacamento de pedras é registrado na região do Ingá, na Posse. Réveillon em Petrópolis promete charme, gastronomia e ocupação hoteleira acima de 85%. Quilombo do Tapera sofre com falta de políticas públicas e o diálogo com o objetivo de destacar a carreira de Rafaela Cordeiro, apresentadora da TV Correio da Manhã. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen. Começamos agora a edição do Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, começando mais uma semana, a última semana desse ano, a última semana deste mês de dezembro. E olha só, gente, neste fim de semana houve um novo desplacamento de blocos rochosos na região do Ingá, na Posse. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionados para essa ocorrência e essa foi a terceira vez que a região foi afetada somente nesse ano de 2025. Nós já estamos aqui ao vivo no início do programa mesmo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse desplacamento de pedras que aconteceu durante o fim de semana. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente como é que foi essa situação, aconteceu alguma coisa, a gente teve algum ferido, o que que houve? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, adiantando as informações, não houve feridos nessa ocorrência, nesse novo desplacamento que foi registrado no Ingá, no distrito da Posse, na tarde de sábado. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o desplacamento ocorreu em uma área já isolada e interditada em razão de desplacamentos anteriores e não houve, claro, o registro de feridos, como eu disse. A Prefeitura informou que continua adotando todas as medidas necessárias para a prevenção e segurança dos moradores. A localidade do Ingá enfrenta há mais de uma década um problema recorrente de desplacamentos e quedas de rochas. Na manhã do dia 10 de março deste ano, 3 episódios foram registrados, gerando apreensão entre moradores após a circulação de imagens nas redes sociais. Os episódios mais recentes reforçam o histórico de ocorrências semelhantes. Entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, os deslizamentos voltaram a atingir imóveis já interditados, provocando interdições nas vias e remoção preventiva dos moradores ali da região. Em situações anteriores, como em 2022 e 2019, casas foram atingidas e dezenas de imóveis precisaram ser evacuados por medida de segurança, ainda que sem o registro de vítimas graves. De acordo com as explicações técnicas da Defesa Civil, os desplacamentos estão associados a processos naturais de intemperismo, como chuva, variações de temperatura, vento e sol, que ao longo do tempo enfraquecem o maciço rochoso. Estudos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro apontam que se trata de um processo contínuo e inerente à dinâmica geológica da região, o que mantém o Ingá como uma área suscetível a novos episódios. Na época, a Prefeitura de Petrópolis informou que desde 2014, 85 imóveis permanecem interditados na localidade e 56 famílias estão incluídas no programa do aluguel social. O poder público também reconheceu que se trata de um problema histórico e afirma que segue monitorando a área, analisando o histórico de ocorrências e avaliando soluções para garantir mais segurança e estabilidade às famílias que vivem no entorno. E olha, Hugo e o pessoal que também está assistindo, o secretário de Defesa Civil daqui de Petrópolis, Guilherme Moraes, esteve no local ainda na noite de sábado. Vamos acompanhar. Boa noite a todos. Tivemos aqui um novo desplacamento no Ingá na data de hoje. Estou com o morador aqui, a Defesa Civil presente, o Corpo de Bombeiro. Importante dizer que o desplacamento foi uma área já interditada pela Defesa Civil. Não existe moradores, não há vítima. É a Defesa Civil hoje atuando em primeiro atendimento. Amanhã os técnicos irão aqui de novo contabilizar os danos e poder melhor atender e contabilizar e melhor atender a comunidade, tá bom? Obrigado a todos e uma boa noite. Olha, gente, reforçando aqui mais uma vez, não houve nenhum ferido nessa ocorrência na tarde deste sábado. E olha, e na manhã de domingo,
o prefeito Ingo Rames também esteve na localidade. Vamos acompanhar. Pessoal, bom dia. Hoje domingo, dia 28 de dezembro, estou aqui com o padre vereador Marquinhos Almeida, estamos aqui no Engar. E como eu disse, no calor, esse tipo de ocorrência desse desplacamento de pedras consegue ser ainda mais comum. E é claro, a gente segue acompanhando toda essa história que, infelizmente, parece que é só mais um capítulo. Hugo, eu volto com você. Perfeito, Toledo. Muito obrigado pelas suas informações. E como você mesmo disse durante a explicação sobre esse caso, essa situação não é causada pela ação humana, e sim é um processo natural, um processo geológico, então não tem muito o que fazer, não. Ali realmente a área já está interditada para não apresentar risco para as pessoas, as ruas também estão interditadas para justamente não acontecer de ter alguém passando ali pela localidade no momento que acontece um desplacamento desse, mas é um movimento natural, não é causado pelo ser humano, é algo que realmente é inevitável. E só antes da gente despedir do Toledo, vou pedir para a produção colocar o vídeo mais uma vez para a gente, mas agora com áudio, porque realmente é uma imagem bem forte e realmente impacta muita gente. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Do aluga é ali. É naquele meio ali, porque ele pega. Aí ele pega. Ó lá, ó lá. Misericórdia. E a situação já está até onde é possível controlada. Toledo, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação nesse Correio Petropolitano Debate. E, gente, agora trocando de assunto, o ano de 2025 termina com um avanço importante para a sustentabilidade aqui em Petrópolis. O projeto Conexão Verde inaugurou, na última terça-feira, o seu 10º ponto de entrega voluntário PEV, marcando a chegada do projeto ao distrito de Araras. A nova unidade amplia o acesso da população ao descarte correto de resíduos recicláveis e reforça a importância da educação ambiental no cotidiano da cidade. A implantação do PEV em Araras integra o trabalho contínuo do Conexão Verde de incentivar a separação adequada dos resíduos e fortalecer a cultura da reciclagem. Ao longo de 2025, o projeto consolidou uma rede de pontos distribuídos por diferentes regiões, contribuindo para a redução do volume de lixo encaminhado aos aterros e para o aproveitamento correto dos materiais recicláveis. Apesar dos avanços, o projeto também tem enfrentado desafios relacionados ao descarte irregular nos PEVs, com o depósito de materiais não recicláveis ou fora das categorias indicadas, como entulho, pneus e lixo comum. Esse tipo de prática compromete todo o processo de reciclagem, inviabiliza o reaproveitamento dos resíduos e gera prejuízos operacionais ao projeto, além de impactar diretamente o meio ambiente. Com a inauguração do PEV de Araras, o Conexão Verde encerra 2025, fortalecendo sua atuação como uma iniciativa estratégica para a sustentabilidade urbana no município. Para 2026, o projeto já estabelece novas metas, entre elas a implantação de recolhedores de óleo de cozinha usado nos pontos de coleta e a ampliação da arrecadação de tampinhas de garrafas, que serão destinadas a projetos sociais de doação de cadeiras de rodas em parceria com o ICMBio, além da troca do material por alimentos para aves apreendidas. As ações reforçam o compromisso do Conexão Verde com a sustentabilidade ambiental e o impacto social positivo. E olha só, gente, entre montanhas, arquitetura histórica e uma gastronomia cada vez mais valorizada, Petrópolis se prepara para a chegada de 2026 com a expectativa alta no turismo. A cidade imperial deve registrar ocupação hoteleira acima de 85% durante o Réveillon, segundo o Petrópolis Convention and Visitors Bureau.
A virada do ano em Petrópolis promete agradar diferentes perfis de visitantes, das pousadas em meio à natureza, com clima intimista, até eventos mais animados, com música ao vivo, open bar e ceias especiais. Hotéis, restaurantes e espaços de eventos investiram em programações exclusivas. Muitos pacotes se estendem pelos primeiros dias de janeiro, reforçando a permanência do turista na cidade. E a diversidade de opções é um dos grandes diferenciais do Réveillon Petropolitano, que une conforto, segurança e experiências marcantes para quem escolhe a Serra Fluminense para celebrar a virada. Entre os destaques estão festas tradicionais, como o Baile de Odin, no Casarão Odin, eventos familiares em hotéis como Vila Bavária e propostas voltadas ao bem-estar, como a programação da Casa Marambaia. Pousadas e restaurantes renomados apostam em ceias premium, música ao vivo e queima de fogos. Para o Petrópolis Convention, a recomendação é garantir a reserva com antecedência, já que a procura cresce a cada ano e confirma a cidade como um dos destinos mais charmosos para receber o Ano Novo. O secretário de Turismo, Pablo Kling, ressalta a importância de fomentar cada vez mais o setor. Então, quando a gente movimenta toda essa cadeia produtiva do turismo, que nós chamamos de 52 setores, toda a cidade sai ganhando. Então, vamos aprimorar ainda mais o calendário de promoção turística para que Petrópolis não saia, de fato, de maneira nenhuma, da prateleira do mercado turístico. Com a chegada de 2026, Petrópolis reforça a vocação turística e encerra o ano com expectativa positiva para o setor. A combinação entre natureza, cultura, gastronomia e eventos de qualidade movimenta a economia local e confirma a cidade imperial como destino certo para quem busca uma virada de ano diferente, acolhedora e cheia de experiências. Então, no ano passado foram 650 mil turistas. Esse ano nós já temos avançado, não tenho dúvida que vamos finalizar 2025 com um número maior que esse. E para 2026 a gente quer crescer ainda mais esse número, contando ainda com novos investimentos, com privados, novos hotéis, novos atrativos turísticos, como o próprio Som e Luz, são ferramentas essenciais para que isso venha a ser realizado. E fora de Petrópolis, o Réveillon na cidade do Rio de Janeiro pode movimentar 3,34 bilhões de reais, 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025. O estudo Réveillon em dados foi elaborado pela Prefeitura por meio da empresa de turismo do município do Rio, a Rio Tour, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e também o Instituto Fundação João Goulart. A estimativa é de que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente Copacabana deve ter metade desse público, entre cariocas e turistas. O Réveillon na praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Isa, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor. O palco samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Martinalha, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com um novo vocalista, Feijão e a escola de samba Grande Rio. No palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thales Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares. E, gente, aproveitando que já estamos falando de 2026, o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis vai começar o ano com um encontro especial. No dia 7 de janeiro, o grupo vai se reunir para debater o livro de poemas Véia de Mandacaru, de autoria da Ivone Sol, que, inclusive, vai ser uma das participantes desse encontro. Olha só. O debate e a conversa sobre o livro Véia de Mandacaru marca o início de um ano especial para o núcleo de Petrópolis do Leia Mulheres. Isso porque, em 2026, o clube completa 10 anos de muita leitura, trocas de conhecimento e de culturas. Nós vamos iniciar o ano 2026 em janeiro, porque a gente não dá intervalo, a gente todos os meses do ano inteiro a gente está lendo, não pode se dar intervalo, a literatura. E o próximo livro é este aqui,
que é Veia de Mandacaru, da Ivone Sol. Linda destaca que com este livro, além do trabalho de estímulo à leitura, que é uma das bases do Leia Mulheres, também está sendo feita a promoção ao estilo literário da poesia. Os poemas são poemas muito fáceis, assim, no sentido de compreensão também, a profundidade, o que tem de subliminar é algo mais do que a gente vai interpretando a partir do que vai sendo lido, né? Porque às vezes a gente vê só uma frase e ela tem muitas camadas. E a poesia tem disso também. A autora Ivone Sol, além de ser convidada do Encontro de Janeiro, também tem uma ligação especial com Leia Mulheres. Em novembro, ela participou da mesa de mediação junto com as representantes do clube no Flipetrópolis. O Leia tem essa possibilidade de sempre receber escritoras. Para o próximo ano, inclusive, a gente está um mês sim, um mês não, com escritoras fantásticas. Então a gente começa com a Ivone, temos outras. Para 2026, o modelo do Leia Mulheres vai continuar sendo o mesmo. Encontros online abertos para todos, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. E para participar, basta entrar em contato por meio do Instagram, @leia_mulheres_Petrópolis. Linda destaca que, mesmo sem ter lido o livro, as portas do Leia estão abertas para todos. Eu acho que o mais importante é quando as pessoas se dispõem a ouvir, ou mesmo falar, ou mesmo ler, mas conversar sobre literatura, se reunir em grupo para poder ter essa possibilidade de troca, porque é sempre uma troca, e toda troca ela é muito rica. Gente, com essas informações, nós encerramos o nosso primeiro bloco do programa de hoje. E, antes da gente ir para o intervalo, eu só quero fazer um destaque. Essa última matéria, com a Linda Feitosa, foi baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. E se você quiser acompanhar todo esse bate-papo, toda a nossa conversa, que tem mais informação do que nessa matéria por conta do tempo, você pode acessar o YouTube ou Facebook da TV Correio da Manhã, que todas as entrevistas, todas as edições do Correio Petropolitano Debate estão disponíveis lá. Mas agora vamos para um rápido intervalo, que logo logo tem muito mais informação para vocês. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro emitiu um alerta para os 92 municípios do Rio sobre um período de calor excessivo que se iniciou na véspera de Natal, no dia 24. O Monitor RJ detectou que as cidades do estado vão enfrentar excessos de calor que variam entre leve, severo ou extremo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, as cidades do Rio de Janeiro enfrentaram um calor excessivo desde o dia 25 de dezembro. O Monitor RJ, ferramenta da pasta, destaca que os 92 municípios vão ser afetados por altas temperaturas e, entre eles, há 22 que podem registrar as maiores médias de calor. O Monitor RJ prevê eventos climáticos extremos e quando o calor se torna um risco para a saúde. A ferramenta indica excesso de calor entre leve, severo ou extremo. O indicador de excesso de calor compara as temperaturas dos últimos 3 dias com uma série histórica de 30 anos. E sempre que atinge a bandeira severa, significa que a média dos últimos 3 dias esteve entre as maiores temperaturas já observadas nos últimos 30 anos. E quando atinge a bandeira vermelha de calor extremo, significa que a temperatura observada nos últimos 3 dias está muito maior, 3 vezes maior do que as já observadas nessa série histórica. Os riscos da exposição a altas temperaturas por tempos prolongados se refletem nas ocupações. Entre os homens, os mais afetados são pedreiros, ambulantes, comerciantes, varejistas, motoristas de ônibus e porteiros. Entre as mulheres, as ocupações mais vulneráveis são domésticas, cozinheiras, diaristas, costureiras de confecção em série e comerciantes varejistas. E agora, sabendo sobre esse alerta, sabendo sobre essa situação em todo o estado do Rio de Janeiro, que realmente está fazendo muito calor, gente, no fim de semana fez muito calor, pelo menos aqui em Petrópolis, que é a cidade onde fica a TV Correio da Manhã, mas a gente quer saber também se esse calor se mantém para amanhã, se mantém para o dia 30 de dezembro. Por isso, estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações para a gente. Mariana, muito boa tarde para você.
Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã aqui pelas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde para você também, Hugo, para quem nos assiste. Olha, em Nova Friburgo, a terça-feira será de dia parecido com o de hoje, com previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Em Teresópolis e Petrópolis, a previsão é a mesma para amanhã. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Teresópolis, as temperaturas podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Aqui em Petrópolis, mínima de 18 e também máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, o dia estará ainda mais quente, como de costume, né? Com os termômetros podendo variar entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, pode ocorrer o temporal. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira segue essa tendência de dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 23 e a máxima de 36 graus. Então a gente pode ver que as temperaturas assim estão muito acima. A gente chegou no verão, entramos oficialmente no verão. E o tempo é comum para essa época do ano, né? Sol e chuva. Exatamente, Mariana. A gente pode observar que as temperaturas continuam muito elevadas em toda a região, todas as cidades da nossa região de cobertura, em todo o estado do Rio de Janeiro, na realidade, está fazendo muito calor mesmo. E para amanhã a gente mantém essa tendência, temperaturas nas casas dos 30 graus em todas as cidades e lá na região centro-sul, 35, que ali a gente já pode dizer que já está quase no 40. A situação está muito quente mesmo. E como você também destacou, é bom a gente lembrar que essa chuva que é esperada para a parte da tarde, essas pancadas de chuva, são típicas de verão, aquela famosa chuva de verão que a gente já tem, já é algo histórico e realmente acontece. Por conta do muito calor, a chuva acontece com mais frequência, mas geralmente é aquela chuva que vem forte e depois fica tudo tranquilo porque o calor continua. Mariana, muito obrigada pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Se hidratar E olha só, gente, agora saindo da nossa previsão do tempo, nós vamos dar continuidade para a nossa série de matérias especiais sobre o Quilombo do Tapera. Na primeira, nós conhecíamos o Quilombo e a história de luta e resistência da comunidade. Com a ausência da titulação das terras, a população sofre até hoje com uma falta de infraestrutura, passando por dificuldades no acesso a serviços básicos como saúde, energia elétrica e lazer. Um lugar calmo, cercado por montanhas, mas que passa por muitas dificuldades. Nós temos energia elétrica, mas quando acaba para a gente é muito difícil. A gente tem que ficar ligando para a Enel vir estabelecer, mas eles demoram muito. Já ficamos uma semana sem energia elétrica. Recentemente, uma das primas de Denise, que é líder do Quilombo, passou mal e não conseguiu atendimento médico através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que alegou dificuldades para achar o local. Ligou para o SAMU não quis vir, falou que não tinha condição de vir, que não tinha localização. Aí, mais uma vez, né, ligamos para o Ministério Público pedindo um apoio. Aí eles vieram, mas com toda dificuldade. Em solo petropolitano, o Quilombo do Tapera é sinônimo de superação e muita luta. Atualmente, a comunidade busca uma grande conquista, a titulação das terras. A titulação para a gente vai fortalecer, né? Vai dar mais visibilidade ao nosso território, porque aí sim a gente vai conseguir que chega também para a gente incentivos fiscais. Além da falta de infraestrutura, a ausência da titulação que reconhece o território como quilombo impacta diretamente na falta de políticas públicas que dão acesso aos serviços básicos necessários para a comunidade, como saúde, luz e lazer dos quilombolas. A gente está querendo trabalhar com o turismo de base comunitária. O nosso sonho é sair do CLT e ser uma comunidade autossustentável, mas sem incentivos, a gente vê que o nosso sonho aos poucos
vai sumindo aos poucos, né? Mas a gente está resistindo para que isso não aconteça. A Câmara Municipal de Petrópolis realizou no dia 5 de agosto uma audiência pública com o tema Titulação do Tapera, debatendo terra, memória e regularização fundiária. A atividade teve como objetivo fortalecer o apoio institucional e popular para a titulação das terras do Quilombo e ampliar o debate sobre o direito à terra, memória e a reparação histórica. O que nos reúne aqui é um direito fundamental de uma dívida histórica e de uma urgência que é coletiva. Garantir que o Quilombo do Tapera tenha o seu território reconhecido, protegido e titulado. Defender o Tapera é defender a memória negra, o direito à permanência no território e o fortalecimento das comunidades tradicionais. Falar de titulação é falar da permanência na terra com dignidade. É enfrentar o racismo estrutural que se expressa na desigualdade fundiária, na omissão do Estado e na invisibilização dos saberes e dos modos de vida dos remanescentes quilombola. Luísa Webb é cientista social e o projeto de doutorado dela é sobre o Quilombo do Tapera. Há quase um ano, ela observa a falta de incentivo por parte do poder público para melhorar a região. E aí falam, né? Ah, a Tapera é longe. Ah, a Tapera tem pouca gente. Não, a Tapera ficou longe. E a Tapera tem muita gente. É porque eles foram invisibilizados ao longo da história. É uma falta de vontade, mas é também um município se eximindo ali do seu dever constitucional de prover os serviços aqui para o Quilombo. Denise André Cassiano carrega os sobrenomes dos ancestrais que tanto lutaram pela criação do Quilombo. Hoje, 178 anos após a criação da comunidade, a luta persiste. Quando eu vou em eventos do município, eu boto minha voz para ecoar, mas a todo momento eles tentam apagar, né? Tentam apagar nossa história, apagar nossa existência. Para a líder quilombola, o Tapera resiste, mesmo diante do descaso dos órgãos públicos. Nossos gestores municipal, né? E a gente sente que eles não nos reconhecem como uma comunidade quilombola. Eles vêm no território, sabem que tem o território. Eles vêm, já vieram no território. Aí vem, olha o território, faz fotinha e vão embora. Em nota, a Enel informou que instalou neste ano um religador na rede que abastece o Quilombo da Tapera. O equipamento atua em casos de oscilação de energia, permitindo a normalização do serviço, sem a necessidade de intervenções de técnicos da concessionária e que até o fim do ano um outro religador deve ser instalado na localidade. A Prefeitura de Petrópolis informou que a parceria com o governo do estado permitiu a pavimentação em concreto no trecho que dá acesso ao Quilombo e que segue com os ajustes finais da sinalização e da pavimentação de alguns pontos, que são necessários para a circulação segura de um micro-ônibus, já que os veículos maiores não conseguem completar algumas curvas do percurso. Já Águas do Imperador informou que implantou uma fossa-filtro na localidade, solução que, segundo a concessionária, atende às necessidades da comunidade e que foram doados os materiais para viabilizar as redes de coleta de esgoto e de abastecimento de água no local. Gente, com essas informações, com essa matéria especial do Gabriel Toledo, nós vamos agora encerrar a nossa parte de notícias do nosso programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui para acompanhar a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje, na nossa entrevista, nós temos um rosto conhecido de vocês. Estamos aqui ao vivo com a Rafaela Cordeiro, que veio conversar com a gente sobre a história dela no jornalismo, sobre a história dela aqui no Correio da Manhã e é uma entrevista um pouco diferente, não é mesmo, Rafa? Boa tarde. É isso, Hugo. É até difícil de me apresentar, né? Porque todo mundo já me conhece. Mas eu sou a Rafaela Cordeiro, sou jornalista e apresentadora do Correio Petropolitano na TV Primeira Edição, que é o jornal que entra em seguida do seu programa. Geralmente eu falo da previsão, que daqui a pouquinho tem agenda cultural, já faço essa chamada de um programa para o outro, mas hoje a Rafa já vai ficar aqui no estúdio direto para depois já ter o programa dela. Mas antes da gente chegar no Correio Petropolitano na TV Primeira Edição, tem muita história no jornalismo, não é mesmo, Rafa? Queria que você contasse, antes de tudo, de onde é que surgiu essa ideia de fazer jornalismo, de entrar nessa carreira? Hugo, na verdade, assim, eu sempre tive o sonho de ser atriz. Fiz muitos anos de teatro, eu fiz diversos cursos de teatro no Rio de Janeiro. Eu sempre morei aqui em Petrópolis, então, assim, semanalmente eu ia para o Rio de Janeiro fazer curso de teatro e a minha ideia era ser atriz. Aí, no meu terceiro ano do ensino médio, eu foquei nisso, eu queria passar no vestibular para fazer artes cênicas, na PUC, especificamente, na PUC Rio. Aí, eu estudei para isso para passar, passei, falei, não quero mais. Aí já em cima da hora ficou aquela coisa assim no fim do ano. E aí, vou fazer o quê? A minha mãe falou, olha, tenta alguma coisa na área de comunicação, tem super a ver com você e tal. Aí fiz mais um vestibular, passei para jornalismo e falei, vou tentar. E logo no início eu já me apaixonei, assim, porque acaba conversando muito, né, assim. O teatro me ajuda a me posicionar e a falar muito melhor, assim, do que eu falaria. Então, me ajuda muito na minha profissão hoje. E acabei amando e aí foi assim que fluiu. A gente pode dizer que era uma sementinha que você já tinha, só que você achou que ia florescer de um jeito e no final das contas era completamente diferente. Porém, o caminho é o mesmo. A base, a gente pode dizer que está muito relacionada uma base com a outra. Exatamente, porque, na verdade, muita gente me falava assim, Rafa, você vai fazer artes cênicas, você vai acabar virando professora de teatro, você não vai virar atriz. Tem muitos atores que nunca fizeram artes cênicas, só fizeram cursos mesmo e aí conseguiram bons papéis. Então, a minha mãe sempre me dizia, olha, toma cuidado, escuta quem realmente já seguiu essa trajetória. E aí eu falei, beleza, vou fazer jornalismo. E no início eu ainda pensava, vou pegar meu diploma de jornalista, mas eu vou ser atriz. Segui ali fazendo alguns cursos, mas no fim eu falei, não, eu vou ficar no jornalismo, mas sou muito grata ao teatro, porque eu sou a profissional que sou hoje por muito do que eu aprendi no teatro. A base está toda ali do teatro e a base é a parte, a gente pode dizer que é uma das partes mais importantes para qualquer profissão. E agora falando especificamente do jornalismo, onde que você estudou, como é que foi esse processo? Eu fiz jornalismo no IBMEC, é um curso que nem existe mais no IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. É uma faculdade que foi fundada, focada em economia e administração, e uns anos depois, assim, de já fazer muito sucesso, a faculdade fundou o curso de comunicação fazendo jornalismo e publicidade. E no início desse ano, inclusive, o curso foi extinto, assim, não teve muita procura, acabou sendo extinto. Mas era um curso maravilhoso, assim, a estrutura da faculdade é muito boa. Eu fiz fiéis, né, para conseguir pagar, porque era uma faculdade particular. E como eu tive esse terceiro ano, assim, muito focada em fazer uma coisa e no fim acabei decidindo fazer outra, optei por essa faculdade particular, que é no Rio de Janeiro, que na época uma amiga minha já tinha decidido fazer relações internacionais lá, e aí o que me animou, assim, ela falou, ai, vem morar comigo, vem fazer jornalismo aqui. Então, gente, assim, foi tudo muito na surpresa, mas no fim acabou dando certo. Aí eu fiz no IBMEC e amei, assim, amei mesmo, muito bom. E com a faculdade sendo no Rio de Janeiro, você começou a atuar lá ou já veio direto para Petrópolis? Como é que foi? Então, e aí o que aconteceu com a minha vida? No meu último ano de faculdade, eu cheguei a fazer um estágio lá no Rio, mas não era em jornal nenhum, era numa área de atendimento de uma empresa, que também foi muito legal, aprendi muita coisa. Mas no meu último ano de faculdade, eu decidi que eu ia focar em tentar passar para o programa de estágio da Disney, de estágio de trabalho. Então, eu fiquei focada nisso, TCC, aquele ano, fim de faculdade, uma loucura, mas foquei nisso e passei, consegui uma vaga para trabalhar na Disney, através do ICP, que é um programa de estágio, que você fica 3 meses lá. Então, assim, em novembro do meu último ano de faculdade, que foi 2018, eu fui para a Disney e fiquei lá até fevereiro do ano seguinte. Então, o que aconteceu? Eu morava no Rio, meu pai pagava aluguel, e aí, com esse lance de eu ir para os Estados Unidos, meu pai
devolveu o apartamento, né? Entregou as chaves. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para Petrópolis, já procurando emprego por aqui. Então, assim, eu não cheguei a trabalhar com jornalismo no Rio de Janeiro. Já voltei direto para cá e naquele ano de 2019 eu consegui, enfim, o meu primeiro emprego no jornalismo. E a gente pode até destacar, né, que são muitas mudanças repentinas, vamos dizer assim, na carreira. Começou no teatro, depois foi para o jornalismo, e no finalzinho do jornalismo surgiu essa oportunidade do estágio da Disney. Então, foi muita coisa que acontece, e acontece rápido, não é mesmo, Rafa? E vai moldando a pessoa. Com certeza, Hugo. E assim, as coisas acabaram se encaixando, porque como eu falei, o teatro me ajudou em muita coisa, inclusive me ajudou muito nesse processo seletivo da Disney, porque é um processo seletivo muito longo. A gente começa a fazer as entrevistas em abril e você vai descobrir lá em agosto, setembro, se você vai realmente ou não, se você passou ou não. Então, são muitas entrevistas, uma coisa longa, e eu já cursando jornalismo, já gostando de falar, né? Vocês percebem que eu falo muito. Então, tudo isso me ajudou, as coisas foram encaixando de um jeito meio estranho, mas no fim deu tudo certo. E a gente até abre um parêntese aqui, fugindo um pouquinho da parte do jornalismo em si, que a gente tem que destacar que a Rafa é uma grande fã do Stitch, então ela se aproximou ali mais do que nunca, não é mesmo? Com certeza, eu sou uma fã do Stitch, uma fã da Disney, assim, muito fã mesmo. Minha família é muito fã, sempre foi uma viagem que a gente gostou de fazer. Então, quando eu descobri esse programa, que existia a possibilidade de ir para lá, trabalhar, ficar lá 3 meses, eu falei, preciso ir, eu não posso perder essa oportunidade. E uma curiosidade interessante é que, para você fazer esse programa, você precisa estar cursando uma faculdade. E era a minha última oportunidade, porque era o meu último ano de faculdade. Então, eu apresentei, inclusive, o TCC 2 semanas antes da minha turma, para eu conseguir ir na data planejada. Então, foi corrido, mas foi muito legal. Foi muita coisa acontecendo, mas foi tudo bem no final das contas, e foi tudo da uma maneira mais positiva, né? A gente pode destacar só da faculdade dessa liberdade e dessa possibilidade de você apresentar o TCC antes, já é algo muito positivo, mostrando que também tem essa preocupação com o aluno. Pena que esse curso, como você mesmo disse, foi extinto. Sim. Mas agora, voltando para o jornalismo, vamos falar Petrópolis. Sim. A gente vai ter que falar aqui o nome de um pouquinho da concorrência, mas a gente vai falar de levinho, não vamos dar muito destaque não. Porém, a gente tem que citar que a gente está falando da Rafa aqui hoje. Como é que foi esse começo aqui na cidade? Como é que foi o jornalismo aqui na cidade, esse primeiro contato? Então, eu comecei a atuar em 2019, como eu falei, eu voltei em fevereiro dos Estados Unidos, e em 2019 eu cheguei assim, perdida. Falei, e agora? Vou ter que ir em busca de um trabalho aqui, porque eu voltei para minha cidade, não conhecia muitas referências no sentido de, já ter estagiado em algum jornal no Rio, e aí ser uma indicação para trabalhar, porque eu já estava formada. Então, eu tinha que ser efetivada, não daria para fazer um estágio. Ou eu vou fazer uma pós-graduação. Cheguei a pensar na possibilidade de fazer publicidade na Estácio aqui em Petrópolis para complementar o meu curso, enfim. Fui enviando currículo sem parar. Em determinado momento eu consegui um estágio na concorrência, mas eu gosto de dizer que aqui, assim, em Petrópolis todo mundo acaba se ajudando no fim das contas. Então eu trabalhei 2 anos na Tribuna de Petrópolis, que é um jornal super antigo aqui na cidade. E um pouco mais de 2 anos, na verdade. Sou super grata. E eu acho até legal falar aqui também da Tribuna, a gente falando esse nome, porque eu só vim parar na TVC por ter trabalhado na Tribuna. Foi lá que eu conheci a Tassiana Ferrante, a apresentadora do Correio Petropolitano na TV Segunda Edição, que é a nossa chefe de jornalismo aqui da TV. E assim, quando ela saiu de lá, ela voltou, né? Porque ela já tinha trabalhado aqui na TVC. E ela precisou montar uma equipe, né? Quando a gente teve essa mudança da TVC, TV Cidade, para TV Correio da Manhã, a Tassi precisou montar uma equipe de jornalismo, e aí ela me chamou para vir para cá. Então foi através da Tribuna até que eu cheguei aqui na TV Correio da Manhã. Então fiquei lá 2 anos e pouquinho, quase 3, trabalhei por um período nos 2 lugares. De manhã eu trabalhava na Tribuna e à tarde aqui, naquela coisa de tipo, meu Deus, e aí? Vou ter que me decidir, porque é muita loucura. Mas foi assim que eu comecei. E até antes da gente destacar essa chegada na TV Correio da Manhã, só queria destacar um outro ponto do momento que você entrou na Tribuna e logo depois aconteceu a pandemia, né, o isolamento social por conta do Covid-19. Queria perguntar para você como é que foi essa situação, porque teve muita mudança, não é mesmo? Muita mudança, Hugo, porque assim, dos 2 anos e meio, mais um pouquinho de 2 anos e meio que eu fiquei na Tribuna, 2 anos eu fiquei em casa. E lá, assim, muitas coisas impactaram o mundo inteiro, e lá o impacto foi diminuir equipes, muitas pessoas precisaram ser mandadas embora porque acabou o jornal impresso. Então, assim, muita coisa aconteceu e eu fiquei 2 anos trabalhando de casa, assim, sem ter muita relação. E eu sinto que isso me impactou diretamente como profissional, porque a gente perdia o contato com a fonte. Eu entrevistava as pessoas só através do telefone, através do WhatsApp, você não encontrava ninguém pessoalmente, não tinha isso de entrevistar pessoalmente, sabe? Então,
isso me impactou nesse sentido negativamente, porque eu não conhecia muitas pessoas. E aqui, na TV, logo que eu entrei, a gente já tinha, né? Porque aqui a gente tem que ser tudo presencial, televisão precisa ser tudo presencial. Na tribuna a gente fazia apuração de casa sem problema. Mas na TV, sendo presencial, eu passei a ver as pessoas cara a cara, mesmo que com distanciamento. A gente entrevistava muita gente de máscara, sabe? Usando máscara, tomando cuidado, enfim. Eu passei a conhecer as pessoas pessoalmente. Então, eu senti que na minha carreira a pandemia impactou totalmente. Apesar de eu estar empregada do início ao fim da pandemia, graças a Deus eu não perdi emprego, graças a Deus, impactou nesse sentido de conhecer pessoas, conhecer as fontes, conversar com as pessoas, os profissionais, entendeu? A gente conhecia todo mundo através do celular. E isso afasta muitas pessoas. Uma relação distante, uma relação que Fria, é né? exatamente muito mais fria, que é muito mais complicada, e é justamente o que a gente tenta não ter no jornalismo, a gente tenta justamente aproximar o público. Então, para aproximar o público, a gente tem que estar próximo. Com certeza. Então, atrapalha, a gente pode dizer que atrapalha nesse ponto. E falando ainda sobre essa transição, no momento que você estava trabalhando nos dois, aqui na TV Correio da Manhã e na concorrência, a gente tem que destacar também um outro ponto, que foi, a gente tá até conversando, a gente estava conversando recentemente. Voltamos. Tivemos um pequeno probleminha aqui. A gente estava conversando recentemente, a Rafa até falou sobre isso, comentou esse ponto, que você não achava que você era tanto de TV, não é mesmo, Rafa? Mas aí veio pra cá e se descobriu. Eu sempre fui muito falante, né? Então sempre gostei muito de teatro. E aí as pessoas no meu redor sempre diziam, vai trabalhar na TV, vai trabalhar em TV que você vai adorar. E eu ficava, eu? E aí tinha a parte do comodismo um pouco. Como eu falei, eu tava 2 anos em casa, abria meu computador de pijama ou do jeito que tivesse, e ia lá e trabalhava assim, enfim. E aí a Tassi virou pra mim e falou assim, Rafa, vem pra TV. Ai, Tassi, eu não sei se eu vou não. Esse negócio de ficar fazendo jornal ao vivo, ou reportagem, é muito complicado, não sei se é minha cara ali. Aí ela, é a sua cara, vem. E aí não deu outra. Eu fiz aquele período de 1 mês ali de teste, eu já tava amando, porque eu acho que eu me encontrei mesmo, assim, eu conversei, há um tempo atrás eu dei uma entrevista pro podcast da Esther, que trabalha aqui na TV também, e eu falei isso pra ela, é muito engraçado a gente se descrever, né, porque quando você fala, fala um pouquinho sobre você, eu sou Rafaela Cordeiro, sou jornalista, a gente se descreve com a nossa profissão, eu já não desconecto mais uma coisa da outra, e aí aconteceu isso com a TV. É engraçado, né? Assim, eu me vejo trabalhando na TV pro resto da vida, assim, sabe? Então, eu dizia não e hoje em dia é um sim com muita certeza. Foi uma coisa que realmente você conseguiu se identificar. Não era algo que você esperava, mas ali você realmente se encontrou e continua aqui na TV Correio da Manhã com a gente. Que, inclusive, você entrou aqui na TV, a gente já tá acabando o nosso tempo, mas ainda dá tempo da gente finalizar esse ponto. Que você entrou na TV como repórter e depois teve a oportunidade e assumiu o programa Correio Petropolitano na TV, primeira edição, não é mesmo? Exatamente. Eu já estava aqui na TV, eu acho que já tinha quase 3 anos, 2 anos e meio, por aí. E aí, como repórter de rua, e aí decidiram implementar o Correio Petropolitano na TV, primeira edição, que não existia ali no período da tarde. E aí a Tassi me chamou para apresentar, e aí eu saí de repórter de rua para apresentadora, e já tem 1 ano e meio que o jornal está no ar. E aí eu gostei mais ainda, gente. Eu já gostava de ser repórter, já gostava de ir para as ruas, conversar com as pessoas. E hoje em dia eu gosto mais ainda de ser apresentadora. Eu adoro apresentar, assim, estar aqui no estúdio, organizar um roteiro da maneira assim que traga mais informação, seja com mais clareza para as pessoas. Eu adorei, assim, me encontrei mais uma vez. Vou me encontrando, assim, ao longo da vida. Vai se encontrando e até destacar, né, que a semana que você assumiu o programa foi a semana que eu entrei aqui na TV Correio da Manhã. Então foi ali tudo encaixadinho, certinho, aquele mês de julho de 2024. Foi mesmo. Mas agora a gente já falou um tanto sobre a sua carreira, falou sobre o programa, mas a gente tem que destacar que apesar de toda essa identificação, de gostar tanto do programa, da apresentação, você está se despedindo, não é mesmo, Rafa? É isso, Hugo, assim, me despedindo em partes, né, vamos dizer assim. Eu tô saindo de Petrópolis, então vou precisar sair da TV Correio da Manhã aqui, da nossa sede de Petrópolis. Eu tô indo morar no interior de São Paulo, mas vou continuar no grupo Correio da Manhã, porque eu consegui uma oportunidade, graças a Deus. É muito legal, o grupo vem expandindo e crescendo muito ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. E nesse ano, eu já precisaria me mudar para o interior de São Paulo, e aí a gente teve expansões com 2 redações em São Paulo. Estou me transferindo para lá, então, temporariamente, eu ainda não posso falar as coisas que vão acontecer, né? Claro, muitas novidades para o ano que vem, mas temporariamente
tô saindo aqui da TV Correio da Manhã, os estúdios de Petrópolis. Tá nesses últimos diazinhos aqui. Amanhã última último apresentação no Correio Petropolitano na TV Primeira Edição. Mas a Rafa continuará com a gente, continuará no Correio da Manhã e depois que as coisas estiverem mais estabilizadas, vai fazer uma participação aqui no Correio Petropolitano Debate também para conversar sobre essa expansão, conversar sobre o Correio da Manhã, agora lá de São Paulo. Vai continuar com a gente. Rafa, nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas a gente conseguiu contar tudo, conseguiu falar bastante. Foi um prazer te receber aqui e também um prazer ter você como colega de profissão, ter recebido a gente também, ter me recebido, todos os outros jornalistas aqui. Prazer trabalhar com você. É um prazer enorme, Hugo. Assim, eu que agradeço muito, essa equipe é maravilhosa. É muito gostoso trabalhar nesse grupo, que realmente a gente se sente parte de alguma coisa, assim. E muito legal ver a evolução, né? Eu te vi entrando, chegando no seu primeiro emprego, assim, como efetivado, né, no jornalismo. Então, muito legal te ver crescendo como apresentador. E digo isso para toda a equipe, assim, é muito legal. E apesar da distância, vocês sempre estarão no meu coração e a gente vai se ver muito, porque é isso, tem muita novidade, eu ainda vou permanecer no grupo, então, se Deus quiser, a gente ainda vai aparecer muito, fazer entradas ao vivo e ir conversando, mas eu falo melhor sobre isso amanhã na minha despedida. Exatamente, hoje foi o spoilerzinho, Isso, o spoiler. Amanhã teremos mais detalhes, então já fica o convite para o Correio Petropolitano da TV, primeira edição de hoje e, é claro, também o de amanhã, para acompanhar mais detalhes. Mas, Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado por tudo. Obrigada, Hugo. E, gente, agora vou encerrar a nossa entrevista e também nossa edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Até a próxima. Música